Olá a todos! Vocês estão olhando para o carro que deveria ser a resposta da Itália ao Mini. E esse é meio que especial para mim, porque ele foi construído na mesma cidade em que nasci, em Milão. A ideia era provar que pequeno não precisava necessariamente significar barato. Ele era leve, engenhoso e refinado. Ele realmente ensinou a Fiat como fazer bons carros pequenos com tração dianteira. E de certa forma foi aqui que o pequeno Super Mini italiano começou antes do Uno. Antes do Panda, existia este aqui. Curiosamente, ele também acabou se transformando em uma lancha. Vamos descobrir como isso aconteceu e também ver se esse aqui realmente equivale a uma diversão em miniatura ou se é um estilo milanês. Mais aparência do que conteúdo. Bianchi é famosa como a fabricante de bicicletas mais antiga do mundo, mas antes da guerra também produzia carros de luxo. Quando a fábrica deles foi bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, eles sabiam que precisariam de um grande apoio para recomeçar. Então, em 1955, eles se uniram à Fiat e à Pirelli para criar a Auto Bianchi. Era uma nova marca para carros pequenos e de luxo. Pense nisso como o laboratório secreto da Fiat. É aqui que eles testavam suas novas ideias inteligentes antes de lançá-las para todo o mundo. Veja o Primola de 1964, por exemplo. 5 anos antes da Fiat, ele inovou com tração dianteira e motor transversal. Dentro de 10 anos, todo mundo estava fazendo a mesma coisa. No fim dos anos 60, Bianchi enfrentava graves dificuldades financeiras. Então, a Fiat comprou a parte deles nessa empresa e logo em seguida entregou o controle para uma outra empresa que eles tinham acabado de comprar, a Lancia. Isso nos leva diretamente a este aqui, o A112. Lançado em 1969, ele mostrou que carros pequenos italianos podiam ser sofisticados, tornando-se um grande sucesso. Durante seus 17 anos de produção, mais de 12 milhões foram vendidos. Mas o projeto começou antes disso, em 1966, quando o engenheiro-chefe da Fiat, Dante Giacosa, iniciou um novo projeto, o X12. Ele substituiu o motor traseiro 6850. O plano era simples: pegar o motor do 850 e montá-lo transversalmente para a tração dianteira. E assim, a Fiat teria seu primeiro carro pequeno realmente moderno. Mas a diretoria tinha outras ideias. Decidiram entregar o projeto para a Auto Bianchi e fazer com que eles o fabricassem em sua fábrica em Milão. Um substituto maior e mais popular para o 600 e o 850 veio depois. Esse foi o 127. Na verdade, a Fiat estava sentindo a pressão da Inocente, que estava fabricando Minis sob licença na Itália com grande sucesso. Agora, o Mini era estiloso e surpreendentemente sofisticado, algo que os pequenos Fiats simplesmente não eram. O A112 foi a resposta deles. Assim, sob a pequena carroceria, ele recebeu uma engenharia de verdade. Suspensão independente nas 4 rodas, amortecedores McPherson na frente, mola de lâmina transversal atrás, freios a disco dianteiros e até direção por pinhão e cremalheira. Esse não era um carro urbano barato. O motor era 4 cilindros de 903 centímetros cúbicos, com 44 cavalos de potência. Pode não parecer muito, mas lembre-se desse detalhe: ele pesa apenas 670 quilos. 70 quilos menos do que o Mini super complicado, com uma suspensão hidroelástica. E falando do Mini, a semelhança não é por acaso. A postura, as proporções, até o rostinho atrevido, tudo faz referência ao ícone britânico, embora com um toque italiano. O A112 passou por 8 incríveis séries diferentes ao longo dos anos. Teve ainda a versão Abarth, lançada em 1971, com motor de curso mais longo e 58 cavalos que depois subiu para 70. Este aqui é um Série 3 de 1977, elegante, mas com algumas pequenas modificações. Então, ele tem coletores de admissão, escape e grade Abarth e um carburador Weber de corpo duplo maior. Mas a questão é,
Será tão divertido de dirigir quanto um Mini, mas com um pouco mais de vigor italiano? Vamos descobrir. Beleza, vamos ligar essa belezinha. Pode até ser um motor com varetas, mas esses 4 cilindros da Fiat ainda são ótimos e compactos. Ah, esses aqui são simplesmente, sabe, eles giram de uma forma livre, é muito gostoso, e entrar nesses carros me faz voltar direto para minha infância em Milão, na Itália. É tudo, na verdade. É o som do motor, eu acho, principalmente porque ele esteve em tantos Fiats, mas também é o cheiro e o jeito que o interior é. Quero dizer, isso aqui era sim um pouco mais sofisticado do que o Fiat, mas ainda assim, o jeito que foi projetado, os componentes, tudo mais, isso me faz voltar no tempo. Eu adoro essa sensação. E esse motor que responde imediatamente é demais. A troca de marchas é imediata e com o curso bem curto também. Agora, eu acho que o volante está um pouco menos inclinado para frente do que o do Mini, que era mais exagerado. Acho que no Mini é mais horizontal ainda, mas dito isso, esse ainda está um pouco inclinado. E acho que o motivo disso é simplesmente porque os carros são tão curtos que você fica perto das rodas dianteiras e o ângulo precisa ser mais inclinado, ou pelo menos nessa época eles tiveram que deixar ele bem inclinado. Agora no interior, eu absolutamente adoro esse tecido aqui. Na Itália, acho que chamamos de stoffa scozzese, que significa tecido escocês, que basicamente é tweed. Não é exatamente escocês se você olhar bem, mas ainda assim o interior é bonito. Tem um pouco de metal exposto, que indicava algo barato na época, e couro sintético nos painéis da porta, entre outros detalhes. Os instrumentos são bastante simples, esses aqui foram trocados. Esse carro nunca foi vendido no Reino Unido. Então, o Alex, que trouxe o carro aqui para eu rodar um pouco, colocou os instrumentos em milhas por hora, acho que de um 850 Sport, que foi vendido aqui. Fora isso, é tudo original. Você tem os controles do aquecedor aqui, de ar frio e ar quente. Acho que esse aqui é o desembaçador do vidro traseiro. É sim. E aqui o interruptor de luz e o indicador. Quero dizer, não tem frescura nenhuma, sabe? Com certeza. Este também tem o que os carros mais novos tinham, que era o câmbio de 5 marchas. Se você já teve um Mini, sabe como eles balançam muito. Eu estava esperando que esse fosse um pouco mais refinado nesse aspecto por causa da suspensão mais tradicional, mas tenho que dizer que este também balança bastante. Logo de cara, você tem aquela sensação de estar dirigindo um kart, que é simplesmente incrível. É muito parecido com o Mini, mas para mim ele parece ainda mais ágil. Mas vamos ver como esse motorzinho se comporta quando a gente passa as marchas. Esse era um dos grandes pontos fortes da Fiat na época. É simplesmente incrível e super empolgante como que ele vibra até chegar no 100. Se você pensar que é um motor pushrod, é incrível que ele gire tão alto. Se você comparar com o motor da série A, por exemplo, que era o motor Austin que estava no Mini, esse aqui dá uma sensação muito melhor. Nessa passada, eu fui até o 100 só porque eu estava curioso de saber se ele iria, e ele foi numa boa. Se você trocar de marcha e ir depois do 100, provavelmente é onde ele fica mais natural, o que é ótimo. Obviamente, ele não é super rápido, mas tem alguns detalhes para deixar ele mais rápido. Então, em vez de 44 cavalos, acho que talvez esteja entregando um pouco mais, não sei, uns 48? São apenas alguns cavalos a mais, mas ele até que é bem ágil e é simplesmente incrível nas curvas. Acho que o motor realmente precisa ser acelerado para ganhar um desempenho, então deixa eu reduzir marcha aqui. A direção é muito precisa. Acho que é isso que acontece quando você tem algo que é tão pequeno assim.
Agora, olha só, estamos a 100 km por hora e na verdade ele está bem refinado, não tem nem barulho de vento para a gente reclamar. Dá para sentir o motor, mas ainda assim ele é relativamente silencioso. Eu diria que a suspensão é um pouco mais confortável, um pouco mais macia do que a do Mini. Mesmo assim, acho que não dá para ignorar o entre-eixos tão curto. Ainda não é o melhor aspecto. Ela absorve melhor pequenas imperfeições na rua, mas ainda assim ele mexe bastante e é instável, o que é coisa dele mesmo, né? Dá muito nervoso, ele fica sempre se mexendo, parece que ele tá vivo. E esse é o lance sobre os carros italianos pequenos dessa época. Sempre foram feitos para serem divertidos, algo que eu acho que os italianos não conseguiram fazer mais recentemente. Eu estou esperando uma coisa boa nas curvas em S. Mas vamos ver como ele se sai aqui. Ele tem uma aderência surpreendente para um carro com pneus tão pequenos. Deve ser por causa do seu peso leve. Vamos passar pelas marchas de novo. Nossa, ele tem um ronco tão gostoso. A direção é bem precisa também. Quero dizer, nas curvas, quando você chega a certo ponto, até parece que tem uma vibração, como se estivesse pulando um pouco. Não tenho certeza se isso é por conta dos pneus também, porque eles já estão bem velhos, mas o carro é tão manobrável que também não inclina muito. É muito bom voltar à época em que até os carros mais baratos eram divertidos. Também era bastante espaçoso, considerando seu tamanho absolutamente minúsculo. O porta-malas tem um tamanho decente, e na parte de trás, se você mover os bancos para frente, cabe umas crianças aqui. Os freios talvez deixem um pouco a desejar. O pedal é bem macio, meio esponjoso até, e quando você pisa, ele não faz muita força para parar, não. Quero dizer, como é um carro bem lento, isso não chega a atrapalhar na maioria das vezes, mas se eu tivesse que apontar um defeito, seria esse. Eu mencionei no início do DP Vídeo que ele começou como um Alto Bianchi e depois virou um Lancia. Como isso aconteceu? Já sabemos que, em certo momento, a Fiat comprou as parceiras e adquiriu totalmente a Alto Bianchi. Depois, passaram o controle da empresa para a Lancia, mas o nome Alto Bianchi continuou sendo usado na maioria dos mercados, enquanto o A112 ainda estava sendo vendido. Mas o que aconteceu depois disso? Eles fizeram o substituto, que foi o Icarus, que era baseado no chassi do Panda, o Gu 10. Isso começou a ser vendido como Lancia em alguns mercados. Acho que na Itália ainda era o Alto Bianchi para aquele carro em particular, mas a mudança já tinha acontecido. E quando o Y foi lançado, aí já era completamente da Lancia, e o nome Alto Bianchi desapareceu por completo. Acredito que isso foi em 1991. Um motorzinho disposto, um câmbio ágil, direção super responsiva, é isso que torna esses carros tão divertidos. Vamos falar um pouco sobre valores. Agora, é claro, realmente não tem nenhuma venda aqui no Reino Unido, porque ele nunca foi vendido oficialmente aqui. É bastante surpreendente ver, no entanto, que, claro, há muitos na Itália, mas também há muitos à venda na França. Então acho que deve ter sido um carro bastante popular por lá. Os preços parecem estar na faixa de 4 a 8 mil libras.
Eu não cheguei a perceber se os carros mais antigos ou mais novos valem mais, mas com certeza acho que alguns dos modelos mais antigos, como este, têm seu valor. A série 2 ou 3 era um pouco mais bonita que algumas reformulações posteriores, quando modernizaram um pouco o carro. Essas versões, é claro, valem um pouco mais. Então, estamos falando de talvez 10 a 12 mil euros por um desses, e eles estão com uma aparência ótima. Eu adoraria dirigir um, na verdade, então se você tiver um, entre em contato comigo. Entendo por que eram tão populares. Eles realmente parecem um degrau acima do Fiat padrão. É um padrão mais agradável de se estar, é um pouco mais confortável, um pouco mais refinado. Se você gostou disso aqui, tenho certeza de que vai gostar do vídeo que fiz sobre o carro que veio antes desse, o 600, nesse caso, um verdadeiro foguete, um carro modificado que meu amigo Anton fez. Dá uma olhada nesse vídeo ali. Muito obrigado ao Alex por ter vindo aqui hoje e por trazer essa joia tão rara. E obrigado a todos vocês por assistirem.